O Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta, parte 101. Ó beleza eterna! Antes de sua última viagem a Jerusalém, Jesus reuniu seus apóstolos, muitos discípulos e discípulas, no jardim florido de Maria. Acomodou as mulheres ao seu redor, Maria a seus pés, e os demais foram se acomodando mais atrás. Jesus entendeu que era hora de revelar quem era a Virgem Maria. Tenho ouvido vossas impressões sobre minha mãe de forma admirável, mas ainda muito humana. Hoje quero vos dar um conhecimento sobrenatural, e para isso eu a transfigurarei diante de vós. Sabei que antes de mim, minha mãe é apresentada aos que têm mais merecimentos para conhecê-la. Vós vedes nela uma mulher que, por sua santidade, vos parece diferente das outras. Porém, uma alma ainda enfaixada pela carne, como a de todas as outras irmãs. Agora desejo vos revelar a alma de minha mãe em sua verdadeira e eterna beleza. Vem cá, mãe, não fique escorada nem amedrontada. Ó pomba amada, teu filho é a palavra de Deus e pode falar dos teus mistérios. Sentemo-nos perto de teu quarto virginal. Que eu me perfume de ti para poder suportar os fedores do mundo e poder ver candura, tendo sido impregnado com a tua candura. Há pouco falei da beleza eterna de tua alma. Se a chamei eterna e não imortal, sei o que digo. Imortal é aquele que, tendo nascido, não morre mais. Assim serão as almas dos justos no céu, e no inferno as almas pecadoras que negaram o Senhor. Mas a alma tem vida e existe a partir do momento em que Deus pensou em criá-la. É o pensamento de Deus que a cria. E desde sempre Deus pensou na alma de minha mãe. Por isso ela é a beleza eterna, na qual Deus derramou suas perfeições, para que fosse seu consolo e motivo de sua alegria. Salomão te anteviu, mãe, e deixou escrito: Deus te possuiu desde o início, antes mesmo que a terra fosse feita. Ainda não havia abismos e tu já existias. Ao criar os céus, estavas presente. Ao lançar os fundamentos da terra, estavas com ele, pondo ordem em todas as coisas, a se divertir diante dele. Sim, mãe, Deus, o imenso, o sublime, o incriado, estava grávido e te transportava cheio de alegria. Dentro dele te movias, dando-lhe sorrisos, dos quais fez tudo o que foi criado. Com dor ele te deu a luz para entregar-te ao mundo. Ó alma suavíssima, nascida do Virgem, para ser a Virgem. Ó luz do paraíso, conselho de Deus, que olhando para ti, pôde perdoar a culpa, pois sozinha consegues amá-lo por toda a humanidade. Em ti está o perdão de Deus. Em ti, ó carícia de Deus, está o remédio que alivia a ferida feita pelo homem. Em ti está a salvação do mundo, ó Mãe do amor encarnado. Ó alma de minha mãe, unido no amor com o Pai, a ideia de ser levado por ti consolou-me do destino de atrocidades desumanas. Obrigado, ó Mãe. Eu vim já saciado por tuas consolações. Desci percebendo que estavas sozinha. Sentia teu perfume, teu canto, teu amor. Ó júbilo meu!
Mas escutai, agora que sabeis que somente uma mulher não possui mancha, uma só criatura não custa ferida alguma ao Redentor, ouvi então a segunda transfiguração de Maria, da eleita de Deus. Numa tarde serena de Adar, Maria havia colhido um ramo de flor para trocar-as do seu quarto. Sua alma vivia ainda dividida entre o templo, sua casa e o céu. Lembrou-se de outro ramo colhido de modo extraordinário em pleno inverno, por José. Flores que a adornariam em suas núpcias. Deus mais uma vez lhe revelou a sua vontade. Em suas pétalas estava escrito: Eu te quero unida a José. E Maria obedeceu. Era sua primeira espada de dor. Sua alma tecia um tapete de amor que subia como a lançadeira do tear da terra ao céu. Cantando e rezando ia subindo, subindo, até perder-se nas alturas. O tapete de mistérios ia se formando com os fios de suas virtudes, entrelaçando a vontade de Deus com a vontade da pequena Virgem. Uma desconhecida pelo mundo, mas conhecida e amada por Deus. Enquanto cantava, o tapete se desabrochava em flores de amor e pureza. Todas as virtudes floresciam naquele tapete que a convidava a subir cada vez mais da terra ao céu. E das lonjuras sem fim desceu uma voz que nenhum ouvido humano é capaz de ouvir, nem a garganta é capaz de produzir. Como és bela, minha irmã! Como és bela! És meu jardim fechado, uma fonte selada, ó esposa minha. Nosso amor é mais forte que a morte. Nada poderá submergi-lo. E foi assim que, em seus ardores, Gabriel a fez voltar à terra, unindo novamente seu espírito à sua carne. Era preciso que ela entendesse o pedido daquele que a havia chamado de irmã, mas a queria como esposa. E aconteceu o insondável mistério. A mais castas das mulheres, a quem o instinto da carne não lhe foi apresentado, desfaleceu diante do anjo de Deus, pois até um anjo é capaz de perturbar a humildade e o pudor da Virgem. Ela só se acalmou ao ouvi-lo falar e, acreditando nele, disse a palavra pela qual o amor deles se fez carne e que vencerá a morte. Jesus se inclinou docemente para Maria, estática, a seus pés, e lhe perguntou em voz baixa: Qual foi tua resposta àquele que te garantiu que, ao te tornares mãe de Deus, não perderias tua perfeita virgindade? Maria levantou lentamente o olhar, regado por um pranto feliz. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E inclinou-se novamente sobre o joelho de seu filho, adorando-o. Jesus a cobriu com seu manto, como que enfatizando os segredos que a cercam. E assim se fez e assim se fará até o fim, até a outra e ainda a outra das suas transfigurações. Ela será sempre a serva de Deus e fará exatamente o que disser a palavra. Esta é minha mãe. É bom que comeceis a conhecê-la em toda a sua santa figura. Mãe, mãe, agora levanta e volta à terra onde ainda estamos. E tirou o manto, descobrindo-a. Maria levantou-se e com suavidade sussurrou:
Por que me fizeste isto, filho? Os segredos do rei são sagrados. Mãe, mas o rei pode revelá-los na hora que quiser. Assim eu fiz para que se compreenda as belíssimas profecias que falam de ti e ainda são desconhecidas. E para que os que se horrorizam com fatos sobre o Verbo de Deus saibam muitas coisas que possam confirmá-los na alegria de serem meus. Em seguida, a beijou em reverência. Jesus e os discípulos seguiram para o Monte Tabor, elevação soberana em meio à planície que rodeia Nazaré. Pedro, João e Tiago de Zebedeu, venham comigo. E vós, espalhai-vos pela base do monte e orai ao Senhor. Pretendo voltar à tarde a Nazaré. Não vos afasteis muito. O ritmo acelerado da subida fez com que Pedro, já sem fôlego, indagasse: Mas o que viemos fazer aqui? Não há nada lá em cima. Vou me unir ao Pai e quis que viesses comigo. Eu vos amo. Vamos logo, pois aos encontros com Deus devemos ir sempre depressa. Força, Simão Pedro. Lá em cima vos farei descansar. Ao final, no cume, Jesus os fez descansar enquanto se afastou para rezar. Logo, os três pegaram no sono, não muito profundo. De repente, foram sacudidos por uma forte luz que chegava a anular a luz do sol. Espantados, viram Jesus transfigurado em seu estado de glorificação, sem as chagas. Sua veste vermelho escuro se tornou em um translúcido tecido imaterial, exatamente como ele aparece no céu à voltorta. Seu rosto era um sol, e seus olhos de safira irradiavam uma luz fosforescente. Sua majestade luminosa fazia-o parecer mais alto que o normal. Algo indescritível. Jesus se elevava do chão com o rosto levantado para o céu e sorri diante de uma visão que o eleva. Não parecia mais o mestre de antes. Mestre, mestre! Jesus, em êxtase, não os escutou. Queriam se aproximar, mas não tinham coragem. A luz se intensificou quando duas chamas desceram do céu e se colocaram a seu lado. Dois personagens majestosos, Moisés e Elias. Moisés de longa barba e Elias mais jovem, barbudo e peludo, parecido com Batista. Os dois se mantiveram em reverência diante de Deus encarnado, apesar de Jesus ter mantido certo diálogo. Os apóstolos caídos por terra, trêmulos, com o rosto entre as mãos, não tinham coragem de olhar. Afinal, Pedro se manifestou. Mestre, mestre, escuta-me. Como é bonito estarmos aqui convosco. Façamos 3 tendas, uma para ti, para Moisés e para Elias, e nós ficaremos aqui para vos servir. Jesus olhou para os 3 e sorriu. Um olhar que abraçava com amor. Eles silenciaram atemorizados, talvez embriagados. E uma voz poderosa e harmoniosa vibrou e ressoou por todo o espaço. Este é meu filho amado, no qual me comprazo. Ouvi-o. Pedro, ao se jogar de bruços, exclamou: Misericórdia de mim, pecador. É a glória de Deus que desce. Tiago perdeu o fôlego. E João deu um suspiro como se fosse desfalecer. É o Senhor que está nos falando. Mas não ousaram levantar os olhos e sequer viram o mestre voltar ao normal. Levantai-vos, sou eu.
Jesus estava sorrindo. Senhor, como viveremos a teu lado, agora que vimos tua glória? Devereis viver comigo e ver minha glória até o fim. Sede dignos disso, porque o tempo está próximo. Sede santos pela lembrança dessa hora. Fortes e fiéis, tereis parte dessa minha glória. Mas por enquanto, não dizei a ninguém o que vistes. Quando o Filho do Homem tiver ressuscitado e tiver voltado à glória do Pai, então podeis falar. Vai ser preciso crer para fazer parte em meu reino. Na descida do monte, Pedro se lamentava. Como disse tua mãe ontem, por que nos fizeste isto? Causaste-nos muito medo. Aquela grande luz, teu aspecto, estavas acima do chão e parecia que ias embora. Ah, misericórdia! Medo dos medos. E a voz de Deus falando, ouvi-o. Achei que era minha hora. Mestre, mas agora me diga, como fez tua mãe para continuar viva quando o anjo lhe apareceu? Maria não podia ter medo de Deus, assim como Eva, enquanto foi inocente. Eu, o Pai e o Espírito, estávamos lá na Anunciação e tínhamos nosso tabernáculo no coração de Maria. Mas, mestre, depois falaste de morte e acabou-se a alegria. E por que deste somente a nós três a visão da tua glória? Por que estáis desfalecendo só de pensar em morte? Quis vos fortalecer, dando-vos a conhecer o que serei depois da morte. Recordai-vos de tudo, para que possais dizer a seu tempo. Próximo capítulo. Paga ou não paga?